essa resposta, em hipótese alguma, ninguém esperava, foi surpreendente, e aí o Irã entendeu que com o Trump a questão é diferente. Você tem regras do jogo que você precisa agora calibrar. Ao mesmo tempo, a gente observou os funerais do Soleimani, reunindo milhões de pessoas no Irã. Claro que muitos não gostavam dele, mas houve essa resposta iraniana hoje com esses ataques contra os americanos. Insistem que aguardar se houve vítimas fatais e a nacionalidade dessas vítimas. Com certeza, a gente vai acompanhar aqui, Guga. Vou aproveitar que a Juliana Rosa está aqui para mais uma pergunta. Juliana, o que a gente pode esperar diante do que a gente está noticiando nos mercados brasileiros amanhã? Os analistas estão todos de plantão, já prevendo queda da bolsa, alta do dólar. Como eu falei, né, Camila, é um termômetro aí de expectativa. A única ação que talvez suba é a da Petrobras, já que lucra, né, quando o petróleo sobe. E talvez eu possa deixar um recado aí importante, que se a gente pode tirar algum proveito de uma alta forte do petróleo, é o fato da gente ser um dos maiores produtores e exportadores hoje de petróleo. Seremos o 5º maior exportador de petróleo do mundo daqui a 10 anos, e a gente pode usar esse dinheiro para investir no desenvolvimento do país, principalmente em educação, onde precisa tanto, né, tanta gente precisando de emprego e sem qualificação para conseguir uma vaga qualificada, Camila. Juliana, obrigada pelas informações. Vou aproveitar a Cris Lobo aqui também para continuar perguntando para ela. Diante de toda essa mobilização, esse nervosismo que o mercado fica, Cris, quais são as suas expectativas ou qual seria a prioridade do governo a partir de agora? Olha, Camila, é compasso de espera. O governo brasileiro considera que era esperado que houvesse alguma reação do Irã ao ataque dos Estados Unidos. Agora, em que medida isso vai acontecer é a pergunta de $1 trilhão. Ninguém sabe responder essa pergunta. Em que momento isso vai cessar, se isso vai se estender por mais tempo, ou em que patamar vai estabilizar o preço do petróleo. Eu diria que é compasso de espera e falar o mínimo possível. Exatamente, situação delicada, e agora todo mundo analisando tanto o mercado quanto a seara política. João, qual é a sua avaliação? Olha, tem que olhar um aspecto seguinte: depender dessa escalada da tensão mundial, precisamos ver se terá um impacto maior no próprio desempenho da economia mundial, que já vinha dando uns sinais de melhora nos últimos meses. Então, dependendo dessa escalada, se houver realmente uma alta mais permanente do preço do petróleo, isso não ajuda essa recuperação da economia mundial. E se não ajuda, prejudica o Brasil. O Brasil já perdeu exportações no ano passado justamente pela falta de crescimento da economia mundial, que é decorrente da guerra comercial do Trump. Ou seja, toda essa crise que vem de longe, a guerra comercial com a China e agora essas tensões, e tudo isso não contribui com um bom desempenho da economia brasileira. Mas temos que aguardar os próximos passos aí. Todo mundo de olho no noticiário para poder desenhar as próprias estratégias e os próximos passos. Muito obrigada pela participação, João Borges, Cris Lobo do Rio de Janeiro. Obrigada pelas análises. E agora eu volto a falar com o Guga Chakra, que está atualizando o noticiário para a gente o tempo inteiro, né, Guga? O que você traz para a gente agora? Agora foi retomado o funeral do Soleimani no Irã, um funeral que tem reunido nos últimos dias milhões de pessoas. Muitas pessoas do Irã gostavam do Soleimani, ele era uma figura popular. Entre os que apoiam o regime, a gente observa multidões gigantescas, não nesse momento, nessa imagem que a gente está vendo, não há um número expressivo na cidade natal dele, em Kerman, no Irã, mas a gente observou nos últimos dias verdadeiras milhões de pessoas em Teherã, em Mashhad, em outras cidades iranianas. É claro que quem não gosta ou não gostava do Soleimani não teve coragem de sair às ruas para se manifestar a favor da morte, especialmente numa ditadura como é o caso da do Irã, que no mês passado matou mais de 1.500 pessoas, calcula-se, não se sabe nem o número ao certo, porque eles cortaram a internet numa repressão violenta contra manifestantes que protestavam contra a péssima situação econômica do país. Mas é um funeral em andamento em meio a uma operação militar iraniana contra bases americanas no Iraque. A Carol Cimenti mais cedo informou, inclusive, que o início do lançamento de mísseis contra os Estados Unidos, dessa operação iraniana, que seria uma resposta à morte
do Soleimani, foi no exato horário que os Estados Unidos teriam bombardeado o veículo que estava o Soleimani, que seria para essa vingança. O funeral ocorre agora, que havia aquela... Nos últimos dias, né, Camila, a gente não sabia qual que poderia ser a resposta do Irã, se haveria uma resposta, havia aquela questão, muita gente questionando se eles agiriam de forma assimétrica. A gente sabe que o Irã é formalmente acusado pela Justiça Internacional pelo atentado terrorista contra a AME, uma entidade judaica em Buenos Aires, e também contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires, um episódio em 92 da Embaixada, em 94 da AMIA. Então temia-se que eles pudessem agir dessa forma, se eles alvejariam os Estados Unidos em outras regiões, no Golfo, em embaixadas, representações diplomáticas na Ásia, mas não. Foi um ataque convencional, onde mais se esperava, no Iraque, que é onde ocorreu a ação contra o Soleimani, é onde vinha ocorrendo essa escalada militar, com as provocações iranianas contra os Estados Unidos, as respostas americanas ao longo do último mês. Portanto, era ali que o Irã tem aliados importantes, as milícias xiitas, também é um país vizinho ao Irã. O Irã tem uma influência enorme no Iraque, e é onde as tropas americanas são mais vulneráveis. Quer dizer, acabou acontecendo algo que muitos esperavam. Podia imaginar que o Irã iria surpreender, e não demorou tanto, porque também tinha gente que calculava que o Irã poderia esperar até meses para realizar uma resposta, mas não. Foi uma resposta imediata, talvez até motivada, porque aquelas multidões estavam na rua, e passaram as 4 décadas que os iranianos ficavam gritando morte aos Estados Unidos, um regime que mata pais de famílias, até adolescentes, porque protesta contra a economia, não iria reagir contra o Trump e contra os Estados Unidos depois da morte do que o regime diz que era o seu grande herói, o mártir Soleimani, que era adorado por uma grande parcela da população, mas seguramente não por uma outra proporção da população iraniana. É muito difícil medir essas coisas numa ditadura, mas enfim, o Irã se sentiu obrigado a reagir, mas temendo o Trump. Sempre eles passaram a temer o Trump após justamente a morte do Soleimani. Então, aparentemente, eles tentaram calibrar essa resposta. Alvejaram os Estados Unidos, mas não foi um ataque de larga escala, e a gente não sabe ainda o número de vítimas, mas não é como um ataque contra os Marines em 83 em Beirute, que é atribuído a grupos que viriam formar o Hezbollah posteriormente, teriam contado com o apoio do Irã, que morreram centenas de militares americanos, faziam parte das forças de paz dentro do Líbano. Foi um episódio, foi o maior atentado terrorista contra os americanos até o 11 de setembro. Então, naquele episódio, o Irã agiu com dureza, usando aliados regionais. O atentado contra a embaixada americana em Beirute também, em 1983, mais uma vez, além do da Argentina. E claro, a gente sabe aquelas operações contra os Estados Unidos, mas daí no contexto da guerra do Iraque, ali de milícias aliadas do Irã. Então tem todo esse contexto, mas o funeral prossegue. O Irã tenta transformá-lo num grande mártir. Eu diria que desde a Revolução Islâmica em 79, ele é a segunda figura mais adorada pelo regime iraniano, depois do Ayatollah Khomeini, pela população iraniana. Insisto, é difícil saber, dezenas de milhares de iranianos estavam nas ruas poucas semanas atrás para se manifestar contra o regime por causa da situação econômica. O regime culpa os Estados Unidos por causa das sanções impostas pelo Trump, mas a gente sabe que há insatisfação. A gente sabe que houve até aquela Revolução Verde em 2009, quando houve fraude eleitoral para a eleição do Ahmadinejad. O Mir Hussein Moussaoui foi mantido, que era o candidato reformista, é mantido até hoje em prisão domiciliar. Tem que entender também todos esses contextos internos no Irã. Não é que o Soleimani é adorado por 100% da população iraniana. Por uma boa parte, é óbvio, visto o funeral dele. Mas muita gente que não saiu de casa ou que saiu se sentindo obrigada, com certeza não gosta do regime iraniano. Com certeza, Guga. Obrigada. A gente continua se falando aqui no Jornal das 10. Depois do intervalo, a gente traz mais informações.